Então vamos lá, o pessoal estava com dúvida sobre paginação. Eu escolhi essa controller aqui porque é a tabela que mais tem registros, então é a que mais faz sentido paginar. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho alguns métodos, né? Igual get por ID, qual eu coloquei um authorize aqui, somente usuários e administrador podem ter acesso a ela. No caso aqui é um put, ou seja, atualização. Aqui é um post, ou seja, de adição, inclusive tem um add aqui. Aqui é o de delete, para deleção. Aqui é só uma verificação se existe item ou não naquela tabela. Aqui é um get por ID, não é isso não, é aqui, get por ID, onde eu vou pegar um item por um ID específico. E aqui eu tenho meus paginados. Eu tenho um get total também, ainda está com a proteção, authorize. Aí eu criei aqui, só para demonstração, duas rotas, né? Quando eu coloco route, quer dizer que eu estou roteando ele. Ele já tem a rota normal, que é API /controller. Aí eu tenho duas rotas aqui, uma que eu coloquei como paginado e outra paginado 2. Ambas pelo protocolo GET. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro, coloquei a Anonymous, né? A parte de authorize. Então ele vai ser um assíncrono. O que é assíncrono? Quando tem uma requisição para essa função do controller, a requisição não precisa ficar esperando que eu tenha a resposta. A requisição pode ir fazendo outras ações enquanto aguarda a resposta dessa API minha. Então toda requisição do tipo assíncrona, ela tem que ser um task, ou seja, uma tarefa. Uma tarefa de qual tipo? No caso vai ser um action result. Esse action result então vai ser de um IEnumerable. O IEnumerable é o mesmo que o iList, o próprio list, né? O list e o iList implementam o enumerable. E aqui o tipo que ele vai retornar, né? Ou seja, o tipo de lista que ele vai retornar. Geralmente, eu coloco para retornar dado estação, que é o nome do meu model, do meu tabela. Só que nesse caso, eu coloquei uma classe específica, chamada resultado dado estação. Já vou explicar por quê. E por fim, só o nome do método que vai estar chamando. E aqui os parâmetros, onde eu vou passar a página e a quantidade de registro. Por que eu coloquei o nulável aqui, né? Quando a gente coloca essa interrogação, quer dizer que esse valor pode ser nulo. Eu aceito esse valor nulo, certo? Se o usuário não me passar ele ou passar 0, o que eu estou fazendo nessa linha aqui? Eu estou verificando se é nulo. Se for nulo, então eu atribuo o valor 1, certo? Eu já coloco como default. Então toda vez que o registro for nulo, retorna 1. Caso contrário, retorna a própria quantidade de registros aqui, certo? Essa linha, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo lá no meu modo, né, na minha tabela, dado estação, dentro do meu contexto. Contexto é o banco de dados, dado estação é a tabela, para ficar mais fácil de entender. E estou dando um count async, ou seja, eu estou verificando quantos dados eu tenho na minha tabela. Não preciso pegar todos esses dados e fazer um count, não. O Entity Framework vai me retornar um valor inteiro com a quantidade de registros que existe no banco. Pronto, tem a quantidade de registros. Eu sei quantos registros por página ele está querendo. Então eu faço essa funçãozinha para pegar quantas páginas isso vai dar. Geralmente o pessoal só divide, né, quantidade de registros pela quantidade de registros que eu tenho, quantidade de registros total dividido pela quantidade de registros que ele quer. Daria um valor? Sim, só que ele dá um valor em double, né? Às vezes não é um valor inteiro, então pode dar um valor picado, e eu uso essa funçãozinha aqui para pegar o valor, se não estou enganado é o valor abaixo, agora não lembro se o ceiling é abaixo ou acima, mas eu acho que é abaixo, e converte implícita para inteiro. Então eu tenho quantas páginas eu vou ter com essa quantidade de registros, retornando essa quantidade por vez. Por fim, eu tenho que ver de quando que eu vou partir. Se página for igual a 1, ou seja, eu estou na minha primeira página, então eu vou começar do registro 0, certo? A primeira página é do registro 0 até a quantidade de registros que ele quer. Se ele colocou 5 registros, eu vou pegar do 0 até o 4. Não é? Aqui o que eu estou fazendo então, nesse caso? Se não for 1, eu não vou retornar 0, aqui é como se fosse um else. Eu vou pegar a página -1 multiplicado pela quantidade de registros que eu quero. Por que a página -1?
Porque a página número 1 começa do 0 e vai até 5, por exemplo. Então, se ele estiver na página 2, vai ser de 5 até 10, por exemplo. Então, por isso que eu faço essa subtração. Então, eu vou ter o meu ponto de início, de onde que eu vou partir. Feito isso, é só eu buscar lá no meu banco, certo? Esse objeto aqui é a minha lista. Eu vou lá no banco, na tabela dada estação, faço skip, ou Skype. O que ele faz? Ele vai pular a quantidade de registro estipulado. Ok? Se for 0, quer dizer que não vai pular registro nenhum. O take é o limite, até onde que ele vai. A partir da quantidade, a quantidade de registros que ele vai trazer. Então, se a página for 3 e registro for 5, então 3 vezes 5 vai dar 15, então ele vai partir do 15 e vai trazer 5 registros para mim. Ou os metrack, porque eu não quero traquear ela, né? Eu não quero ficar monitorando, não quero um de registro, só quero a lista simples. E o toList async, como eu falo, o método é assíncrono. E await, porque ele sempre precisa do await, porque ele precisa desse resultado. Então tem que esperar isso vir para mim para eu poder continuar. Ok, eu já tenho a minha lista aqui agora com as configurações que eu quero. A primeira coisa que eu verifico? Se o objeto é nulo ou o count dele é igual a 0. Eu vou retornar o quê? Not found. Não encontrado, o registro não foi encontrado. Vamos supor que o usuário está colocando uma página muito grande aqui. Eu tenho 100 registros no banco, mas ele quer me retornar uma página 3 de 1000 registros. Eu não vou ter isso. Então retorno not found. Caso contrário, se ele passou daqui, se ele pulou, não teve retorno, o método continua. Aí eu faço essa paginaçãozinha aqui, esse result aqui. Ó. Result é do tipo resultado da estação. É só uma classezinha que eu criei aqui, ó, onde eu tenho algumas coisinhas. Página atual, registro por página, total de registros, total de páginas. Essas informações aqui vai ser muito importante para eu fazer a paginação lá no front. Para colocar aqueles números, né, que fica na paginação, para marcar qual página eu estou, colocar assim, mostrando tantos registros de um total de tantos. Então estou usando essas informações para gerar isso. E por fim, o resultado em si, o enumerable de dada estação. Então eu venho aqui e configuro ele, né? Página atual é igual a página, a própria página que ele está me informando. Registro por página é o quanto que ele quer de registros, né? Quantidade de registros é o que eu busquei lá no banco, que é a quantidade de registros total. Total de páginas é essa continha de divisão. E os registros é o resultado propriamente dito. Ok? E depois eu só retorno isso para ele. Eu gosto de fazer paginação dessa forma aqui, ó. Mas tem gente que faz paginação utilizando o toPage list. O que ele faz? Basicamente isso que eu fiz de forma resumida. Só que ele sempre vai me retornar um dado de estação normal. Eu não consigo fazer isso. Porque isso para mim, para eu trabalhar no front, é muito importante. Ok? Então o que ele vai fazendo aqui? A mesma coisa, né? Eu permito o valor 0. Se ele for 0 ou nulo, nulo não existe inteiro, né? 0, ele vai retornar 1. Então vai fazer uma busca completa do banco. Isso daqui para mim já é um ponto que eu não gosto de usar, o toPage list. Então ele vai me retornar tudo do banco, para depois ele dar um corte, né? Uma paginada, e me retornar para o meu front só o que eu quero. Então ele vai no banco, pega tudo, coloca na memória, pagina ele da quantidade de registro e retorna para o meu front. Aqui não. Aqui eu vou buscar no banco exatamente o que eu quero e exatamente o que vai ser retornado para o front. Certo? Como vai ficar essa execução então? Está aqui. Eu tenho então dois métodos. Vou fechar eles aqui. Esse aqui é o Swagger, que é a ferramenta que a gente usa de documentação e teste de API. Então é o dado estação. Eu criei dois métodos get, o paginado e o paginado 2. Vamos ver o paginado 2 primeiro. Eu quero a página 1 de uma quantidade de 2 registros. Então, retornando, ó a demora que ele me dá, porque ele está buscando todos os registros do banco. Então, de dado estação 47, depois vem o 48. O meu ID lá no banco não está zerado, ele tem um início, alguns registros que eu deletei quando eu estava criando a aplicação, e ele vai me retornar só os dados. Só os dados. Já o paginado 2, eu vou fazer a mesma configuração, uma página, 2 registros. E vou executar. Olha o tanto que ele é mais rápido. Ó. Olha só. Ele está buscando só 2 registros no banco.
certo? Por isso que eu gosto de usar mais ele. Você viu a diferença de tempo de resposta. Olha esse segundo aqui, ó. Olha a quantidade de tempo que ele me demora. Então isso, por isso que eu não uso o to-page list. Eu gosto de usar aquela funçãozinha, alternando que é mais rápido. Então aqui eu passo como parâmetro aqui a página e a quantidade de registro. Aí ele me dá isso meio que formatado já. Eu sei qual que é a página atual, quantos registros por página está me retornando, total de registros que eu tenho no banco, né, 86.226, certo? Por isso que esse aqui demora mais. Ele tem que buscar os 86 mil registros e listar somente 2 deles. Aqui não. Eu estou puxando exatamente 2 registros. E a quantidade de páginas que esses 86 mil vai dar, praticamente a divisão por 2, né? 43.103 registros. De páginas, desculpa. E aqui em registros, aí sim, os 2 registros que eu quero. Ok? Se eu quisesse, então, 15 registros na página 3. Eu vou executar. Rapidão já veio o resultado. Já tem aqui, ó, página 3, 86.226 registros. Só que agora o número de páginas é só 5.749 páginas. Porque eu consegui limitar isso. E aqui vem eles, ó, os 15 registros que eu preciso. Então isso que é a paginação. Essa paginação vem do back-end. O front-end vai receber só isso. Só esse arquivinho de texto aqui, ó. Ele não vai receber o banco todo e ter que fazer uma paginação lá no front disso. Ok? Então, se eu quisesse, geralmente eu deixo configurado para 5 registros. É o padrão que geralmente eu uso. Dá para fazer isso também. Se ele não me retornar uma quantidade de registros, eu coloco uma quantidade de registros X. Dá para fazer isso também. Então agora, olha só, uma quantidade bem menor de registros. Eu estou começando então do registro 57, vai para 59, 60, né? Porque eu estou na página 3. Vamos começar da página 1 com 2 registros. Executei. Eu tenho o registro 47 e o próximo é quem? O 48. Eu não vou mudar aqui, eu vou mudar só na página. Tem que vir o 49 e o 50 se estiver em ordem. 49 e o 50. E assim por diante. Eu quero ir para a página 3 agora. Continuo sempre mostrando 2 registros. Então eu vou para o 51 e para o 52. Então é isso. Acho que deu para entender o que é paginação aqui no back-end.